Olá, tudo bom? Como você está? Eu torço que você esteja bem. Dando continuidade, né, aos nossos trabalhos, hoje eu trago para você uma questão de química geral, tá? Distribuição eletrônica. Muito importante você ter o letramento de distribuição eletrônica, porque isso, além de te ajudar em química geral, te dá uma base para a química orgânica, tá certo? Então, eu costumo dizer em minhas aulas que o aluno que sabe, o estudante que sabe interpretar uma distribuição eletrônica, ele está na frente, tá? Ele compreende tabela periódica, ele compreende ligações químicas, ele compreende até teoria da hibridização do carbono, tá certo? Então, sem muitas delongas, vamos em frente, tá? Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Em relação à configuração eletrônica, os níveis e subníveis do átomo, analise as afirmativas. Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar o elétron, maior será seu conteúdo energético. A terceira e quarta camadas admitem no máximo 18 e 32 elétrons, respectivamente. A primeira camada é a menos energética e pode ter no máximo 8 elétrons. Está ou estão corretas pelo modelo atual. Letra A, 1 apenas. Letra B, 2 apenas. Letra C, 3 apenas. Letra D, 1 e 2 apenas. Letra E, 2 e 3 apenas. Então, vamos em frente, tá? Então, eu vou ler com você e vou discutir alguns pontos importantes, tá certo? Em relação à configuração eletrônica, tá? Então, quando eu leio, quando eu ouço configuração eletrônica, distribuição eletrônica que seja, vem na minha memória, tá certo? De maneira automática, o diagrama energético de Linus Pauling, tá? Este diagrama que eu vou desenhar aqui para você, tá certo? É que permite que eu faça a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, do menor nível para o maior. Então, primeira camada é a camada K, ela tem um subnível, o subnível S. Segunda camada é a camada L, ela tem dois subníveis, o 2S e o 2P. Terceira camada é a camada M, com 3 subníveis, tá certo? 3S, 3P, 3D. Quarta camada é a camada N, com 4 subníveis, 4S, 4P, 4D e 4F. Quinta camada é a camada O, que também vai ter 4 subníveis, 5S, 5P, 5D e 5F. Sexta camada é a camada P, com 3 subníveis, 6S, 6P, 6D. E a sétima camada é a camada Q, com 2 subníveis, 7S e 7P. Tá bom, pessoal? Bom, aí agora aparece para nós configuração eletrônica nos níveis. Vamos começar aqui, ó. Níveis, tá bom? Níveis é sinônimo de camada, tá bom? Que quando eu estou estudando os números quânticos, tá certo? Níveis, camadas, está diretamente associada ao primeiro número quântico, N, tá bom? Certo? Os níveis energéticos, teoricamente, o valor deles vai variar. N varia
aqui, eu vou colocar aqui, tá? N, na teoria, vai variar de 1 até o infinito. Porém, na prática, N vai variar. E eu vou colocar aqui, tá? Não sei se está dando para você ver. Na prática, na hora que eu estou fazendo a distribuição eletrônica, vai variar de 1 até 7. Por quê? Veja, por que vai ser de 1 até 7? Porque são 7 as camadas da eletrosfera, tá? Então, quando eu tenho N igual a 1, eu estou falando da primeira camada. Quando eu tenho N igual a 2, eu estou falando da segunda camada, segundo nível. Quando eu estou falando de N igual a 3, tá vendo? Eu estou fazendo referência à terceira camada. Quando N é igual a 4, eu estou fazendo referência à quarta camada. Quando N é igual a 5, eu estou fazendo referência à quinta camada. Quando N é igual a 6, eu estou fazendo referência à sexta camada. Quando N é igual a 7, eu estou fazendo referência à sétima camada. Então, em relação à configuração eletrônica nos níveis, nas camadas e subníveis, vamos então destacar aqui subníveis. Olha, eu costumo usar um exemplo muito simples para você compreender essa relação de nível e subnível, tá certo? Veja, eu tenho aqui em minhas mãos um cordão, tá? Esse cordão, quando eu vou distorcê-lo, vai aparecer outros fiozinhos, não vai aparecer outros fiozinhos? Ó, tá vendo? Bom, essa analogia que eu vou fazer vai servir para você compreender a relação de nível com subnível. Então, o cordão, pessoal, seria o nível. E dentro do nível, eu encontro os subníveis, que seriam essas cordinhas, tá certo? Fechando. O nível, a camada, ela é formada por subcamadas ou subníveis. Ficou legal para você entender isso agora? Tá bom? Então, veja. Quando eu falo em subníveis, eu estou falando em subcamadas, tá bom? Que é o segundo número quântico, tá? Que eu represento esse segundo número quântico pela letra L minúscula. Como eu acabei de falar que a camada ela é formada por subcamadas, é natural que para determinar o valor de L, eu preciso conhecer o valor de N. L vai variar de 0 até N menos 1. Olha lá, eu só sei determinar o valor de L se eu conheço o valor de N. Natural, né? Porque a camada, o nível, ela é formada por subcamadas. Em relação à configuração eletrônica nos níveis e subníveis dos átomos, analise as seguintes afirmativas. Vamos em frente. Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar o elétron, maior será seu conteúdo energético. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Ora, lembra da distribuição eletrônica do diagrama? Quando eu utilizo o diagrama, que eu faço, né, a distribuição eletrônica sempre na diagonal, não é isso? Eu não percorro ele na diagonal, tá lembrado? Cada vez que eu vou percorrendo e preenchendo, eu estou fazendo a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Então, quanto mais eu vou caminhando pelo diagrama e eu vou descendo, a energia vai aumentando. Então, eu tenho um elétron, aqui eu tenho o meu núcleo, aqui eu tenho a camada K.
camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e camada Q, quanto mais distante do núcleo, mais energético o elétron vai estar, tá certo? Então, aqui, ó, verdadeiro, tá? A terceira e quarta camada admitem no máximo 18 e 32 elétrons, tá? Terceira e quarta camada, respectivamente. Cuidado com esse advérbio de modo, tá? Respectivamente. Quer dizer, nesta ordem. Que ordem? Primeiro, a terceira camada. E segundo, a quarta camada. Veja bem, o que vai determinar a quantidade de elétrons em um subnível é o número de orbitais, tá certo? Então, veja, o número de orbitais, o orbital está associado ao terceiro número quântico. Para cada subnível que eu tenho, e os subníveis são... Quais são os subníveis que nós temos? Nós temos o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, tá? Cada subnível desse, ele tem um valor. Se o subnível é o S, L vai ser igual a 0. Se o subnível é o P, L vai ser igual a 1. Se o subnível é o D, L vai ser igual a 2. Se o subnível é o F, L é igual a 3. Eu poderia muito bem dizer para você, S é 2, P é 6, D é 10, F é 14. Mas eu não sou esse tipo de professora que fico dizendo sem explicar o porquê, tá? Primeiro número quântico é o número quântico principal, segundo número quântico é o número quântico secundário, tá? O terceiro número quântico é o número quântico de orbital, M, que também tem relação direta, tá? M vai variar de menos L, passando pelo 0, até chegar em mais L. Os orbitais, é neste caminho aqui que eu determino os orbitais, a quantidade de orbital que eu tenho em um subnível. Ora, se meu subnível tem L igual a 0, tá certo? Deixa eu baixar aqui só um pouquinho para você entender onde eu quero chegar. Eu quero chegar que você compreenda por que S é 2, por que P é 6, por que D é 10, por que F é 14. Depende da quantidade de orbitais. Depende da quantidade do terceiro número quântico. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Terceiro número quântico é o número quântico de orbital, tá? Orbital, tá? O valor de M, valor de orbital, ele depende de L, depende do segundo, que vai variar de menos L, passa pelo 0, até chegar em mais L, como se fosse uma reta numérica, tá bom? Então, veja, se L é igual a 0, tá? Nem existe menos 0, nem existe mais 0. Concorda comigo? Então, o orbital para o S só tem um orbital, tá? Já o subnível P, onde L é igual a 1, os orbitais serão, não é 1? Começa pelo menos L. Quem é L? 1. Começa pelo menos 1, passa pelo 0, até chegar em mais L, até chegar em mais 1. Então, esse subnível aqui, ó, ele vai admitir 3 orbitais, tá? Já o subnível D, que eu vou fazer aqui, ó, onde L é igual a 2, vai ser de menos 2, menos 1, 0 e mais 1. Menos 2, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, tendo 5 orbitais. O subnível F, tá? Onde L é igual a 3, eu vou ter
o orbital menos 3, o orbital, lembra que vai lá de menos L, passa pelo zero até chegar a mais L. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2 e finalmente mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais. Bom, eu poderia dizer, tá? S é 2, P é 6, D é 10, F é 14. Mas eu sou uma professora que gosta de explicar de onde vêm as coisas, tá? Então, o número de elétrons que um subnível suporta depende exclusivamente da quantidade de orbitais. Por quê? Para cada orbital, você vai acomodar um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. O subnível S só tem um orbital, ele só suporta, ele só acomoda, se tiver cheio, 2 elétrons. Já o subnível P, que tem 3 orbitais, menos 1, 0, mais 1, tá? O S é 0 mesmo, tá? Ele tem 3 orbitais. Para cada orbital, eu posso acomodar no máximo 2 elétrons. Então, um orbital, 2, primeiro orbital, o segundo orbital, mais 2, que dá 4, e o terceiro orbital, mais 2, que vai dar 6. Por isso que você fala S2, P6. O terceiro subnível, que é o subnível D, onde tem 5 orbitais, se ele tiver totalmente cheio, e lembrando que cada orbital acomoda no máximo um par de elétrons, então o subnível D, estando em sua capacidade plena, quando ele estiver totalmente cheio, ele vai acomodar no máximo 10 elétrons. Já o subnível F, onde L é igual a 3 e eu tenho 7 orbitais, cada orbital acomodando 2 elétrons, tá? Depois a gente vai discutir, vai ter uma questão onde eu vou mostrar por que a gente coloca os elétrons assim, tá? Tem aí a regra de Rand, né? O princípio de exclusão de Pauli, tá? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, é por isso que aparecem esses números aqui, tá? Aí eu volto para a afirmativa. A terceira e quarta camada, terceira e quarta camada, admitem no máximo, tá vendo? Sua capacidade plena, 18 elétrons na terceira. Aí, então, aqui, ó, 3s2, você já entende por que é 2. 3p6, você já entende por que é 6. 3d10, 18 elétrons. Se tiver totalmente cheia. 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18 elétrons, tá? Quarta camada, 32 elétrons. 4s2, 4p6, 4d10, vou afastar só um pouquinho aqui. 4f14. 6 mais 2, 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 14, 32 elétrons. Então, a número 2, verdadeira, tá? Eu vou marcar aqui quais são as verdadeiras, tá? Terceira. A primeira camada é a menos energética, corretíssimo. Ela tá bem pertinho do núcleo, tá? Corretíssimo. E eu vou chamar a atenção aqui para a primeira camada, fazer uma observação. Ela fica totalmente cheia com 2 elétrons. Esses 2 elétrons são chamados elétrons de blindagem, tá? Porque são elétrons muito perto do núcleo. Então, esses 2 elétrons, eles sentem muito fortemente a energia positiva do próton. Eles ficam muito perto, tá? O impacto da energia positiva dos prótons, e eu tenho uns elétrons com energia negativa, então eles estão muito
muito assim, digamos, muito ligados, muito unidos, tá? Por isso que eles são chamados de elétrons de blindagem, tá? A primeira camada é a menos energética e pode ter no máximo 8 elétrons. Olha lá, olha isso aqui. Pode ter no máximo 8 elétrons a primeira camada. Falso, errado. A primeira camada só tem o subnível S. O subnível S só tem L igual a zero, só vai ter um orbital. Eu só posso acomodar 2 elétrons por orbital. A primeira camada, se o subnível S estiver totalmente cheio, são 2 elétrons no máximo. Essa aqui, falsa. Estão corretas apenas 1 e 2, né? Letra D. Eu espero que tenha tido um momento de revisão sobre diagramas. Eu espero que tenha tido um momento de revisão sobre números quânticos. Eu nem coloquei o acento aqui, tá? Números quânticos. Eu espero que tenha tido um momento de compreensão de onde vêm esses números 2, 6, 10 e 14, tá? Que o aluno acha que é, não, professor, aumenta de 4 em 4. Não é assim, tá? Existe algo mais profundo, existe a determinação de quantidade de orbitais, existe a compreensão de que cada orbital admite um par de elétrons, tá? Chama sua atenção quando vir esse advérbio de modo, tá? Para que você obedeça a ordem. Chama a sua atenção para esse título, os elétrons de blindagem. Eu espero com isso ter cooperado com o seu aprendizado, tá certo? Um forte abraço e que Deus abençoe.